Caramba, cara, é complicado. Bom, galera, enquanto não vai entrando o slide, vamos começar a nossa aula. Boa noite novamente, né? Boa noite, Débora, boa noite, Bernardo, boa noite, Valdeci, boa noite, Benilda, boa noite, Lucas. Obrigado, gente, por vocês me esperarem, realmente, tá? É, Obrigado mesmo. Hoje foi um dia corrido, foi um dia maluco. E agora a gente vai tentar começar a nossa aulinha, não é mesmo? Vamos lá. Valdeci, eu vou pedir para você mutar de novo o seu, porque desmutou. Aí, Então, quando alguém quiser falar, tá? Quando alguém quiser falar, quiser intervir, falar assim, ó, Wesley, quero meter o papo aqui rapidinho que eu não consegui entender, tá? Vem, fala, tamo junto, a aula é isso, tá? A aula sou eu e a aula é vocês também, beleza? Até porque não existiria aula se vocês não estivessem aqui. Show de bola? Beleza. Isso, agora foi. Nossa aula de hoje, nossa aula de hoje é o mundo grego. Hoje nós vamos abordar um pedacinho dessa Grécia, óbvio, Grécia Antiga, né? O mundo helênico, como a gente gosta de falar na história. E vamos abordar também uma coisa muito importante. Eu quero que vocês olhem para essa aula, não só para compreender uma matéria que cai no Enem, não só uma matéria que é cobrada, vamos dizer, com uma certa regularidade dentro das provas de vestibulares, mas porque nós vamos ver hoje o porquê que quer dizer, desculpa, a gente vai ver hoje as bases da nossa sociedade ocidental. Tudo bem que quando a gente fala Ocidente, é normal a gente não nos colocarmos como Ocidente, porque somos a periferia do capitalismo, né? Nós estamos falando do continente americano, mas mais centrado na América do Sul. Nós somos periferia. E normalmente a gente não se acha Ocidente. Mas, com mesmo todo estigma, com toda a sacanagem, com todo esse rolé, nós estamos inseridos no Ocidente. E é muito maneiro a gente tentar compreender a formação da sociedade helênica, né, da sociedade grega, né, de sua antiguidade, certo? Para a gente tentar compreender o porquê que certas coisas na nossa sociedade são assim. Todo legado ocidental vem da Grécia. Vem da Grécia. Por quê? Aí você fala assim, putz, mas por quê? Isso aí a gente vai responder depois. Tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Eu mandei um PDF para vocês. Se vocês quiserem acompanhar por ele, vai ser muito maneiro, porque eu tô vendo que esta porcaria de PowerPoint, ô coisa maldita, não está funcionando. Mas tudo bem. Vamos na fé, né? Vamos na fé. Importante ter saúde, já dizia minha avó. Vamos lá. Vamos começar, galera. Então, já fa... vamos tentar compreender todo esse mundo da Grécia Antiga. Óbvio que a gente não vai passar aqui por cada coisinha, por cada coisa. Pô, beleza, Bernardo. Então, joga no PDF e vem com a gente. Beleza que a gente não vai destrinchar toda coisinha pequenininha dentro do mundo helênico, né? Mas a gente vai compreender as principais partes. Primeira coisa que a gente tem que compreender e ter noção para começar a estudar Grécia é que a Grécia antiga, tá? Não é essa Grécia de agora, é na antiguidade. A gente está falando de antes de Cristo, tá bom? Então assim, data é importante, é importante, mas de certo modo, só para você se compreender, tá? Compreender dentro da linha do tempo. Ou seja, você não precisa gravar datinha, você não precisa gravar nada disso, tá? Mas você precisa entender aonde ele está acontecendo. Então, a gente está falando da Grécia Antiga, é,
na linha do tempo, ela se concentra nos anos antes de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Para estudar a Grécia Antiga, o mundo helênico, os historiadores dividem esse mundo helênico, esse mundo grego antigo, em 5 períodos. Nós vamos estudar o pré-homérico, o homérico, arcaico, o período. Opa, peraí. Tá bom. Eu falei arcaico, né? Desculpa, porque veio a mensagem aqui do Meet, eu fiquei perdido. A período clássico, é isso, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Beleza? Então vamos lá. A gente já vai para o período pré-homérico. Aqui a gente está destacando o seguinte: o importante do período pré-homérico. Ai, caraca, peraí. Agora deu um negócio aqui. Meu computador tá louco. O período pré-homérico, ele compreende o seguinte: a formação dessa sociedade helênica. Entendido isso? É a formação dessa sociedade helênica. Como é que o grego, como é que o helênico, ele vai se formar? O importante é a gente trazer para cá. O que a gente compreende como Grécia hoje, né, quer dizer, o que a gente compreende como o povo grego antigo, vem através de 4 povos diferentes. Esses quatro povos são povos indo-europeus. O que são povos indo-europeus? São povos que vêm da região onde a gente chama hoje de Europa. Aquela região toda do mapa, sabe? Eles saem da região da Europa, a Grécia ainda é Europa, né? Mas eles vão para a região dos Balcãs, onde hoje está a Grécia, a Albânia, é, a Macedônia, um monte de país ali. Então, ai, beber aqui a aguinha. Então, esses 4 povos vão formar o que a gente vai chamar de helênico, né, ou grego antigo. Esses povos são os cretenses, os aqueus, os dórios e os jônios. Esses 4 povos vão se estabelecer nessa região e vão se firmar. Então, se firmando ali, eles vão fazer suas trocas, né? Vão fazer suas misturas, seus contatos e até mesmo vivendo entre si. E é importante a gente ter uma noção que aquela região onde eles vão se instalar é uma região pobre de solo e super escassa. Basicamente é o seguinte, parceiro, ali o solo é horrível, é uma merda, é uma titica. E vai ser muito complicado para eles ararem a terra. É uma terra dura, sabe? Sem nenhum nutriente ali para você gerar alguma plantação de algo bom, beleza? Algo que vai te alimentar, que vai te. Mas eles ficam ali, ok? Então, no período pré-homérico, a gente está falando ali da instalação desses 4 povos, que é onde eles vão se instalar, onde eles vão ter contato entre si e vão viver ali. Beleza? Então são os cretenses, aqueus, dórios e jônios. Veja, preciso gravar esse cacetada de povo? Não. Mas é bom a gente ter noção de onde vieram, né? São povos indo-europeus, vieram da Europa, e ali se instalaram, na região balcânica, na planície balcânica. E também ter noção de que essa planície balcânica vai ter um solo pobre e montanhoso. É muito ruim de se plantar, de cultivar alguma coisa ali. Então, esse é o período pré-homérico. O período pré-homérico é a instalação e contato de povos, dos povos indo-europeus. Agora a gente vai para o período homérico. Eu quero que vocês tenham atenção nesse período homérico. Quem está acompanhando o PDF, se quiser marcar alguma coisa, algo assim, é super importante. Tá? Por quê? Aqui, nesse período homérico, nós vamos construir a identidade desse povo e a gente vai construir também a base dessa sociedade. Vamos lá.
existia um carinha, escritor, poeta, cara, gente boa, da malandragem, entendeu? O cara do papo, cheio de papinho, que é o cara chamado Homero. Homero, que dá o nome nesse período, né? Homérico, ele vai escrever duas obrinhas bem básicas, que são a Odisseia e a Ilíada, ok? A Odisseia e a Ilíada. E olha, a minha câmera apareceu. Oi, gente, tudo bem? Caraca, olha, um beijo, tá vendo? Tô todo descabelado, cagado, coisa horrorosa. Então vai ser a Ilíada e a Odisseia. Por quê? Por quê? O que, que é essas. Ih, Bernardo, para, tô gatinhando, que isso. Mas obrigado, eu gosto de elogios. Eu ia dizer a Adoro mesma elogios. coisa, entendeu? Mas aí ele já se prontificou. Ah. Que se você está querendo elogio, a gente elogia, sem problema. Adoro, adoro. Adoro, muito obrigado. Ah, acho que entrou aí para vocês, né? Entrou, O agora entrou. slide. Entrou. Graça Ah, antiga, mundo elegante. glória. Aleluia. Isso, glória. Aleluia, irmãos. Amém. Então vamos lá. A, a Odisseia e a Ilíada, elas são importantes porque elas falam sobre, sobre a Guerra de Troia, certo? Falam sobre a Guerra de Troia. Estou passando aqui o slide para vocês. Isso. Beleza. Isso. A Odisseia e a Ilíada, elas tratam dessas narrações épicas. Ela vai falar sobre Troia, algo que basicamente é uma narração épica. A Joyce, eu não sei se a Joyce já falou sobre isso, que é literatura, mas eu não vou entrar, né, nessa área, porque não é a minha. Mas, basicamente, narrações épicas Falou sim, são. na aula dela. Ah, falou? Então você já sabe o que são essas narrações épicas. Elas, elas trazem essas narrações com fundos históricos, com essas guerras, com esse sentimento, uma narrativa heróica, e que ela tem essa intervenção mitológica. Então, essas obras são muito importantes, porque basicamente ela vai formar a identidade do helênico. Porque esse é engraçado. Grego, a palavra grego, ela só vai ser falada na Roma, ou seja, muitos anos depois disso, que a gente está vendo agora. O romano se referia ao helênico, que é como eles se chamavam, né? Eles se consideravam helênicos, e só os romanos vão chamar eles de grego. Então, os helênicos, por isso que eu estou falando helênico, tá? Não é coisa nem invenção da minha cabeça, mas os helênicos, eles vão juntar a sua identidade, promover a sua identidade, mitologia, língua, bases, estrutura da sua sociedade, através da Odisseia e da Ilíada. Elas são muito importantes para juntar isso tudo, juntar essa galera toda e formar uma identidade única. Por isso é muito importante, tá? Tanto que eles se chamam helênicos, como eu disse, e essa área onde a gente chama de Grécia Antiga, né, eles chamam de Elade, Elade, isso, Elade, Elade, é porque eu sou muito ruim, gente, meu português é uma bosta, mas Elade, tá bom? Então, mas esse é engraçado, eu não tô com o mapa para mostrar para vocês, mas essa Grécia Antiga, ela não era tão grande assim. A gente pode colocar que ela era um pouquinho maior que o estado do Rio de Janeiro, basicamente, sei lá, metade do estado de Minas Gerais. Não era uma coisa grande, certo? Então, é, também é um pouquinho mais fácil de você construir essa identidade única. Então tá, entendido isso? Entendido? Então a Odisseia e a Ilíada, eles contam a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia é um épico gigantesco que vai juntar, vai ter a função de juntar essa identidade. E é importante também que durante essa época,
durante isso, essa formação de identidade visual, também vai nascer a estrutura da base grega antiga. Por quê? Aí no slide vai falar que surgiram os oikos. Oikos são uma unidade econômica familiar. É basicamente uma família que tinha seu punhado de terra, certo? Existia seu punhado de terra, e essas famílias, elas poderiam produzir, né, cultivar a sua agricultura, e basicamente era basicamente isso, uma família que cultivava, tinha a sua própria economia e tinha a sua liberdade em fazer aquilo que quisesse dentro da sua propriedade. Ok, mas o que tem isso? O que tem é o seguinte, esse oikos era alguém chefiava, porque querendo ou não, mesmo sendo uma família, era uma organização econômica. Ou seja, é basicamente, no modo vulgar de se dizer, né, não tão correto, mas era como se fosse uma pequena empresa, né? Então, você deveria ter alguém para chefiar, alguém para tomar conta disso tudo. E quem seria? O pater. Isso que a gente está vendo aqui. O pater está com a chefia. Está com a chefia dessa unidade familiar. Então, eles são os donos dos oikos. E aí você fala assim, pater? Mas peraí, pater, pater é pai. Daí vem a palavra pai, né? Ou chefe de família. Essa é a estrutura da sociedade grega. É nessa época também que vai se criando pequenos reinos, certo? Mas compreendendo que quando a gente fala reino, a gente está achando que, meu Deus, grandes riquezas, palácios gigantescos, como era do Egito Antigo, que a gente viu nas aulas passadas, certo? Não. Eram reininhos muito pobrinhos, sabe? É como se fosse eu. Como se eu fosse o rei. Pobrinho, né? Mal acabado, cheio de maltrapilho, tanto que se a gente colocar um rei grego, helênico dessa época, do lado de um faraó egípcio, pelo amor de Deus, sem comparações, faraó egípcio, rainha, rei grego, nadinha. Entendido isso? Então é isso. Os oicos, eles vão ser chefiados pelos pates, ok? Só que acontece, como eu falei para vocês que existiam esses pequenos reis, e vários pates vão sendo colocados, eles vão recebendo essa chefia, e, querendo ou não, vai acabar criando uma nobreza, né? A gente chama isso no mundo antigo de aristocracia, né? É como se fosse uma nobreza grega. Beleza, é isso? Entendido? Mas uma coisa que eu quero apontar para vocês não é que era o pater, ele tinha, ele sabia de tudo, ou ele mandava. Não, cara, o pater, ele mandava na sua mulher e, a- e até no chão onde qualquer pessoa desse oikos pisava. O que ele falava era mais que lei, era sagrado. Isso vai deixando, né, o pai, o chefe da família, com grandes poderes, até mesmo irrefutável. Então, recapitulando. Não, Bernardo, não. Não seria. Não, o absolutismo é muito mais para frente. Tá? A gente não pode chamar isso de absolutismo. Depois eu te explico. Tá bom? Tem que envolver muito mais coisas. Tá? Mas quando eu falo poder, é um poder familiar. Óbvio que ele também tinha um poder político muito grande, mas era um poder familiar. É basicamente como se eu fosse o pater, faz parte da minha família, ou seja, vocês são meus oicos, né? Quer dizer, vocês fazem parte do meu oicos, vocês são a minha família. E é o seguinte, Bernardo,
quando você quisesse fazer algo, primeiro você tem que vir a mim. E eu falo o que você precisa fazer. Entendeu? A gente pode falar que esse é o início do patriarcado. Entendeu? A gente pode botar isso. É o início do patriarcado. Valeu? Então, assim, Hum. recapitulando. Opa! E Denilda, quer falar alguma coisa? Eu quero sim. É, Hum, ele disse que, a princípio, dominava tudo e todos que estivessem dentro do oikos pertencente a ele, correto? isso, correto. Aí, digamos que ele tenha filhas, a filha casa com filho de alguém, de um outro oikos. Como é que fica? Quem manda? O da outra parte ou o dele? Ou se, eles vão, se eles viverem na terra dele, o cara vai ficar dependente dele também? Vai ser subordinado ou não? Então, assim, até onde eu me lembre, se uma pessoa de uma família do Oikos, né, como você disse, casa com um outro, vira outro Oikos, Mas dá se ele outro não tiver pedaço de terreno, terra. se ele não tiver terra para morar e for morar lá, fazer um puxadinho. Não, se ele. Aí é que tá. Com certeza iria dar um pedaço da terra dele. E ali ele viveria como um novo pater. Ah, tá. Entendeu? Entendeu? Mas aí Entendi. também tem uma questão política, né? Se eu te der um pouco do pedaço da minha terra, tu vai ter que fazer o que eu quiser. Então, assim, vão ter Uhum. suas hierarquias, Ah, tá. certo? Mas Uhum. é isso. Se vai se formar um novo Oikos e assim vai. Uhum. Beleza, Bom, beleza. belezinha. Então, recapitulando, período homérico é a criação dessa identidade única e a base da estrutura da sociedade helênica, né? Da sociedade da Grécia Antiga, que serão esses oicos. Então, como eu falei para vocês, vão ter vários paters e esses paters vão ter poderes, criando uma pequena nobreza, né? Uma aristocracia. Ok, isso? Belezinha? Então vamos seguir. Agora a gente vai entrar no período arcaico. Deixa eu mudar aqui. Período arcaico. Isso. Beleza. Agora a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Vão existir, vão ter vários pontos e mudanças precisas dentro da Grécia Antiga, dentro do território helênico. E assim, eu botei uma listinha aqui. Primeiro, o surgimento das polis, ou seja, cidades-estados. Como eu falei para vocês, existiam pequenas monarquias helênicas, né, gregas, que elas vão se criando, mesmo assim. Opa, desculpa. Errei. Vamos lá. Existiam pequenas monarquias gregas e elas não eram tão fortes assim. Acabou que os paters, né, eles vão ficar mais fortes que o próprio rei e vão acabar criando um governo aristocrático helênico. E assim vão criando as cidades-estados, vão criando as polis. Assim vai criando Tebas, assim vai criando Esparta, Atenas, e assim vai. Então, através do crescimento dos pátrias, dessa aristocracia helênica, vão se criando também as cidades polis, as cidades-estados, né? Como são chamados polis. Ok, isso? Entendido? E esse é o engraçado. Cara, eram mais de 100 cidades-estados. Aí você fala assim, caraca, então a Grécia era toda repartida? Sim, o mundo grego, ele tinha os seus territórios, mas eles eram demarcados, né? Eles eram recortados por cidades-estados. O que juntava todos eles era essa identidade, essa cultura helênica que eles criaram. Isso é muito louco, né? Porque a gente vai ver com Esparta e Atenas daqui a pouco, porque são as duas cidades, estados mais importantes,
que mais se destacaram, né? Não que as outras não fossem, mas foram as que mais se destacaram dentro da história da Grécia Antiga, a gente vai ver inúmeras diferenças e tipo assim, como elas eram tão diferentes, mas ao mesmo tempo elas acreditavam na mesma coisa. Elas tinham o mesmo, o mesmo, a mesma identidade, sabe? Muito maneiro isso. Licença, Wesley, eu fico Fala, na Bernardo. dúvida, porque eu Diga. achava que nesse período, pelo que eu li aqui do PDF, que o poder maior, assim, existiam vários paters, né? Do Isso, período homérico lá que você falou, mas eu isso. não sabia que nesse período já havia a figura do rei. Sim, sim, sim. Mas aí é que tá. Não é muito falado, mas já existia a figura de um rei, como a gente vai ver em Esparta. Já existia uma figura de um rei, mas não era esse rei como a gente conhece, como a gente Ah, sim. pensa. Um rei com um poder forte. Não, eram monarquias pequenininhas, pequenininhas, sabe? Fracas no seu poder. Tanto que ela vai sendo afogada com o poder dos Páters. Os Páters vão afogar essa monarquia. Vão quebrar ela tranquilo, sem nenhum problema. Entendeu? Tranquilo. Tanto que muitos reis, principalmente teve uma época de Atenas, que ela era monarquia, acho que era Atenas, acho que era isso, Atenas, que os Páters vão ter tanto poder que o rei fica como uma figura figurativa, fica lá, figurativa, bonitinha. Ah, fica aí e deixa que a gente faz as coisas. Muito doido. Sim. Wesley, Diga, diga. a gente vê, assim, você falou que tem várias cidades, né? Mas, Isso, assim, isso. a importância de Atenas e Esparta tá até bem explícita em vários filmes épicos, né? Que a Tudo. gente assiste, vários filmes. Nesses filmes é o que eu estou dizendo, sempre tem os reis e sempre tem aquelas guerrinhas de cidade contra cidade, né? Isso. Um querendo se apropriar do outro. Mas aí já é a cidade em si, não são os pátrias, né? Não, aí é que tá. Os Páters, eles vão tomar as decisões deles em cima das cidades-estados, como a gente vai ver aqui agora. E basicamente, eles que mandam. Eles que fazem isso. Se você está perguntando, é tipo assim, são os pátrias que fazem essas guerras? Eles que têm essa decisão? Sim. É o domínio, no caso, né? É. A gente vai ver que mesmo criando, tipo assim, em Esparta a gente vai ter um governo diferente, Atenas também. Atenas teve desdobras e mais desdobras políticas e os pátrias estavam no meio, sabe? O Uhum. páter é o chefe da família. Ele sempre vai estar e ele sempre vai estar à frente, porque se você é um páter, você tem terras, você tem escravos, você tem poder econômico e político, Uhum. entendeu? Então, assim, Entendi. basicamente sim. Beleza. Beleza? Então vamos lá. Então, falei do surgimento da polis, enriquecimento das aristocracias e o governo de oligarquias. Então vamos lá. A aristocracia, como eu falei, é a nobreza. Os pátrias que formam essa nobreza vão crescer com seu poder político e econômico, porque a Grécia, ela, como eu disse para vocês, é um terreno pobre, é um terreno muito pobre para plantio. Então, ela vai acabar, os helênicos vão acabar se forçando a se lançar ao mar, a ter colônias, a desenvolver novas cidades nessas colônias, novos modos de comércio, trocas comerciais com outras sociedades. Assim vai. Eles tiveram que sair desse seu conforto, porque senão, basicamente, não iria ter riquezas ali. Entendido isso? Então, assim, a aristocracia, que são os páters, vai crescer, e com esse crescimento econômico, como eu disse para vocês, eles basicamente fazem o seu governo oligárquico. O que é o governo oligárquico? De uma certa aristocracia, de uma certa nobreza.
Então, a partir do período arcaico, você vai ter governos oligárquicos. Basicamente, a figura do rei vai indo para baixo, vai indo para baixo. Mas isso em algumas cidades a gente vai ver, tá? Mas essa monarquia, né, essa monarquia com a família do rei vai caindo, vai caindo, vai caindo, tá? Então esse governo de oligarquias começa aqui, no período arcaico. E o crescimento da desigualdade. Ora, se tem alguém enriquecendo, tem alguém ficando pobre. Tenha certeza disso. Se os pátrias estão enriquecendo, se uma certa camada da sociedade está enriquecendo, outra está ficando pobre. E que vai se lançar para o outro ponto. A sociedade começa a se tornar escravista. E é bom a gente ter noção da escravidão da antiguidade. Não é essa escravidão moderna, promovida pelo capitalismo, promovida pelo mercantilismo, e que foi baseada na cor, na raça. Não. A gente está falando aqui de uma escravidão baseada em guerras e dívidas econômicas. Então, se eu e Denildo estamos numa batalha e eu perdi, ou a Edenilda me mata, ou ela me torna escravo dela. Da mesma forma em que eu e Bernardo temos uma dívida, eu tenho uma dívida muito grande com o Bernardo, eu posso pagar essa minha dívida me tornando um escravo do Bernardo. E assim vai. Essa é a escravidão antiga, tá? Não confunda com essa escravidão moderna promovida pelo colonialismo e imperialismo europeu, ok? Entendido isso? Beleza, então. Então, aqui a gente vai ter o nascimento das cidades-estados. E mais, a gente vai ter que tocar no assunto Esparta e Atenas. Porque a gente vai ver a diferença e como cada uma conseguiu seu espaço de reconhecimento e até mesmo para elevar essa categoria de importância dentro do mundo helênico. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Isso. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que ter Esparta. Eu sempre gosto de começar com Esparta. Me amarro em Esparta. Eu coloquei algumas características no PDF. Tenho falando mais sobre isso, até porque é um PDF de estudo para vocês. Mas, primeiro, a característica. O primeiro ponto. Esparta é uma polis militarista. Ou seja, é uma polis voltada para o militar, o militarismo. A instrução dessas pessoas são voltadas para o militar. A educação é totalmente militarizada. Aí você fala assim, que isso é militarizada? Sim, não é militarizada como a gente vê o exército hoje em dia, que não, mas tem as suas bases dentro disso. Por quê? Primeiro, é bom a gente entender que, lembra daqueles povos que formaram o mundo helênico, os povos indo-europeus? Então, Esparta ela é fundada pelos dórios. Os dórios tinham uma característica muito importante, que era uma característica bélica. Ou seja, os dórios eles eram guerreiros por natureza. Então, eles fundam essa cidade, estado chamada Esparta, e as suas características e a sua cultura vai sendo passada de um modo muito curioso e peculiar. Isso a gente olhando, né? Por quê? Primeiro, a educação de um cidadão espartano é muito diferente da educação de um cidadão ateniense. Porque, primeiro, tenho consciências que em cidadão Esparta é homem. É isso. Então, mulheres e estrangeiros não são considerados cidadãos. Então, o cidadão ele precisa ser homem, nascido em Esparta, e desde pequeno ele vai ter a sua educação e instrução militar. Até os 7 anos ele é observado
né? No seu nascimento, ele já é observado. Se ele tiver alguma deformidade, ele é sacrificado. Ou seja, se uma criança nasce com alguma deformidade ou deficiência na visão do espartano, ela é sacrificada. Então, até os 7 anos, ela é instruída nesse modo. Entendido isso? Então, ele vai passando. Quem já viu 300, eles abordam muito isso. E ela vai passando por diversas. Rapidinho aqui, que eu vou até abrir aqui que eu esqueci. Mas ele vai passando por diversas provações para ver se ele vai ser ou não um espartano. Tanto que aqui. Então, assim, até os 7 anos, ele estava com a mãe, e a mãe instruindo ele, né, sobre o que é Esparta. Aí, com 7 anos, quando ele faz 7 anos, ele é entregado ao Estado para ser educado. Ali começa a educação dessa criança. Aos 12, ele passa por algumas provas de sobrevivência, né? Ele é mandado para algum local, ele tem que sobreviver, ou matar algum animal, ter uma caçada, ou seja, ele precisa sobreviver. Sabe? A galera manda ele para algum local para sobreviver, e depois ele tem que conseguir o seu próprio alimento, seu próprio abrigo, e assim vai. Ou seja, vai, moleque. Joga o moleque na selva e fala assim, vai. Depois de alguns dias volta e volta vivo. Aí, aos 17, é realizada uma cerimônia chamada criptia, que é o quê? Onde o jovem realizava o seu teste para virar um guerreiro espartano e ingressar no exército. Basicamente, ele ia enfrentar escravos. Ele ia lutar com escravos e ele tinha que sobreviver. E aí vai. Essa é basicamente a forma da educação espartana. É totalmente voltada para o exercício da guerra, ou seja, você ser um militar. Beleza, é isso? Entendido? Então vamos lá. A segunda é oligarquia. Sim, na cidade de Esparta, na polis espartana, você vai ter um governo na mão de poucas pessoas, principalmente na galera do exército, né? Então vamos lá. Segundo, ruralização. A gente vai ver que muitas cidades, estados, né, várias polis, elas vão ter a sua economia baseada numa troca comercial. Mas Esparta não. Esparta ela era muito ruralizada. Era focada nessa vida rural. E isso, era isso. Eles tinham grandes terras, e basicamente, para você, vamos lá, né? Se você tem grandes terras e o sistema de trabalho daquela época era o trabalho escravo, então você precisa ter muitos escravos. Basicamente era isso. Esparta sempre estava, né, promovendo essa escravidão. Não, não que outras polis não tenham feito isso, não. Todas fizeram, tá? Mas é isso. Era uma vida rural com grandes terras para serem cultivadas e só focada nessa agricultura. Segundo, isso é segundo não, quarto, tô louco. Isolacionismo. Cara, Esparta era extremamente xenofóbica. Óbvio que xenofobia, você falar que Esparta era xenofóbica, é errado, porque xenofobia não é um termo antigo, né, é um termo moderno. Então, assim, a gente pode falar que Esparta tinha aversão ao estrangeiro. Nenhum estrangeiro vingava em Esparta. Eles não gostavam, expulsavam. Só o espartano poderia viver em Esparta. Entendido isso? Então, assim, não faziam trocas comerciais, não faziam nada disso. Não gostavam. Óbvio que vão ter trocas, mas não com tanta frequência. Baixíssimas, por sinal.
E o laconismo. Eu gosto do laconismo porque, se você chamar uma pessoa de lacônico hoje em dia, você está falando que essa pessoa ela é sucinta e muito breve. Ela é uma pessoa de poucas palavras. E isso era uma filosofia dentro de Esparta. O homem espartano ele deveria ser breve, sucinto, falar aquilo que deve falar, apenas. Sabe? Tipo, se eu tenho alguma coisa para falar com a Débora, eu só vou falar assim, ó, Débora, preciso fazer essa minha aula em tal horário. É isso. Não explico porquê, falo direto, é isso que eu quero falar. O laconismo, ele é isso. Você não tem que ser muito... o quê? Ai, caraca, meu mouse aqui. Falo muito. Então, eu também falo. Eu tenho esse problema. Eu não sou lacônico. Gosto de falar, Débora. Eu e você, ó, tamo junto. Bate aqui, ó. Eu e você estamos juntos nessa. Então, assim, muitos historiadores e filósofos vão falar assim, por isso que a filosofia não nasceu na Esparta. Eu acho muito errado, porque, querendo ou não, o laconismo, ele é um pensamento filosófico. Eu não preciso falar muito, eu só preciso falar o necessário. É um pensamento filosófico. Né? Também dessa galera que gosta de lustrar as bolas de Atenas. Eu vou ter que editar isso. Aqui você não vou editar, não. Isso aí vai mesmo pro YouTube. Um abraço, YouTube. Então é isso. Esses são os pontos importantes para a gente entender, compreender a questão. Beijo tudo. A questão espartana. Beleza? Isso é basicamente desenhar esse retrato do espartano. Diga, Denildo. Em Esparta, a mulher não tinha função nenhuma, não, a não ser procriar? Então, ela tinha essa função de procriadora, ela nascia para criar homens para Esparta, mas assim, vamos falar que ela teria assim, a sua importância, porque querendo ou não, até os 7 anos da vida dessa criança, ela vai ter a sua criação junto com a mãe. Então, assim, a mãe instruía sobre Esparta, a mãe dava a primeira instrução a essa criança. Essa criança não nascia, não via crua para o Estado. Então ela tinha sua importância, óbvio, além de procriar, mas também dar seguimento a essa cultura espartana. Não E quer caso, dizer. Fala. e caso o filho não se saísse bem nesses. Como assim, como militar? Se ele não tivesse uma estrutura que eles quisessem, como ficaria? Seria Bom, assim, se ele escravizado, não. não foi? Então, se ele não passasse numa prova, ele seria morto. Porque todas Ah, as provas que eu falei, tipo assim, sobrevivência e combate, ele morreria. Ele porque morreria. às vezes a pessoa não tem força, mas tem inteligência, pô. Usa de outro, né? Podia ter usado de outro jeito, mas não, né? Morria. Não, não, aí é que tá. Tipo assim, vamos dizer, seu filho aí, né, Danilo? Ele vai agora pra sobrevivência. Cara, se ele não voltar é porque ele morreu. Entendeu? Aí eu, com 17 anos, vou lá pra Criptia. O escravo passa a peixeira em mim, eu morri. Sabe? Uhum. Há muitos relatos, sim, de pessoas que não foram para o exército Espartano. espartano, mas eles não são inseridos assim tão fortemente dentro do- Uhum. da sociedade espartana. Eram colocados muito de lado. Beleza. Entendido? Uhum. Beleza. Agora vamos passar para isso aí, ó. A divisão da sociedade espartana, né? É, é muito importante. Vamos lá. A divisão social Esparta. Tanto que aí, Denildo, tem até aqui ó, as mulheres em Esparta. Elas vão ter também a sua importância, elas podem ter. Elas não tinham direitos políticos, tinha nada, mas elas podiam, em reuniões públicas, administrar lá. Como eu disse para você, ela ali mandava na casa, né? Mandava. Mas era isso, sabe? Era isso. Então vamos lá. A divisão social em Esparta. Vocês vão ter os esparciatas, né? Também conhecidos como homoioi. Eu não consigo falar essa palavra, mas eu confio em vocês. Homoioi, que significou iguais, eram homens com mais de 30 anos e proprietários de pelo menos um lote de terra.
Somente eles podiam ter participação política, as terras, escravos, ocupar seus cargos públicos e dedicavam a vida política e ao treinamento para a guerra. Os outros, abaixo dos esparciatas, vão ter os periecos, eram homens livres que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes. Sem direitos políticos, eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. Ilotas eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Essa é basicamente a divisão da sociedade espartana. Não é tão grande, não é tão complicada. E assim, comparando a Atenas, a gente vai ver depois que é um pouco mais complexo, você vai ver que, basicamente, os esparciatas são os únicos que vão ter direitos políticos. Eles que vão tomar as decisões. Os periecos, eles eram homens de trabalho manual, né? Trabalho manual, como os ilotas. Percebam isso. O trabalho manual não era muito bem visto. Tanto que os esparciatas são proprietários de terra, são administradores, certo? Eles são dedicados à vida política, ao treinamento para a guerra, né? Também são os guerreiros, os comandantes, generais, coronéis, assim vai. Você vê que o periecos e ilotas, eles não são muito bem vistos, porque eles fazem trabalhos manuais, o trabalho manual não era bem visto. Diga, Bernardo. Só uma coisa que eu estava, assim, pelo que deu para perceber da diferença, né, entre Esparta e Atenas, é que a possibilidade de mobilidade em Esparta era praticamente nenhuma, né? Porque, pelo que eu entendi, assim, pelo que deu para ver dessa ordem, né, dessa divisão social em Esparta, só os esparciatas, pelo menos, eram os que eram nascidos em Esparta, né? Os periecos não necessariamente, já que não tinham direitos políticos, né? E os ilotas menos ainda. Então, acho que não deveria ter muita mobilidade social, né? Mais uma dúvida mesmo. Entendi. Assim, desculpa, gente. Mas assim, você está falando de mobilidade, né? Crescer, ir para baixo e tal. Olha, vou ser sincero para você que eu não tenho essa resposta agora. Mas provavelmente não. Provavelmente não. Até porque era muito. A questão em Esparta era muito mais rígida do que em Atenas. Sabe? Você vê que, tipo assim, pode ser que um Periecos ele possa subir para Esparciata, o Esperiacos ele pode descer para Ilotas, mas é muito complicado, muito difícil isso existir. Mas depois eu falo para você isso, tá, Bena? Até peço Beleza. desculpa. Mas Não, tranquilo. pode ver, assim, pelo que eu lembro, também o que eu vi, verdadeiramente a sociedade espartana era muito rígida com isso. Sabe? Sim, sim. Pelo desenho que você colocou aqui no PDF, parece que será mais possível na sociedade ateniense, entendeu? Sim. Isso é. Valeu. A gente vai ver. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. Isso agora, o governo de Esparta. A gente falou como a sociedade de espartana era dividida, e agora a gente vai ver como esse governo espartano ele era constituído. Não não também, como a gente vai ver em Atenas, ele não tem toda uma complexidade, mas ele também tem tem um valor muito importante. Vamos lá. Primeiro que cada polis vai ter o seu modo de governar, sabe? Cada um vai achar o seu modo mais concreto de manter a sua ordem. Em Esparta, o jeito analisado para isso acontecer foi a diarquia. É um governo com dois reis. E dentro do trabalho desse rei, ele vai ser
você vai ter decisões religiosas, decisões militares, administrativas e assim vai, tá? Aí você fala assim, caraca, Wesley, dois reis batendo cabeça. Se eu, Wesley, já não consigo tomar minhas decisões, imagino com dois reis. É uma loucura. Mas, é, para Esparta, isso quer dizer o seguinte, que é uma forma muito, eu não queria falar democrática, porque não era isso, mas uma forma mais justa de você decidir. Porque cada um vai ter o seu setor. Pode ser que, tipo assim, um rei vai tomar uma decisão sobre o militar e o outro vai ver uma questão religiosa. Agora, no momento, ele vai ver uma administrativa e o outro vai ver uma questão militar de novo. E assim vai. E sempre quando há guerras, um dos reis vai ser o comandante. É isso. Entendido isso? Então, o governo espartano era feito por uma diarquia. Os dois reis tomavam decisões conjuntas e tinham as suas e tinham seus mandos em setores administrativos, o setor militar, religioso e assim vai. Só que não era só eles que governavam ali. Óbvio que o rei ele tinha um grande poder, mas existiam outros órgãos que auxiliavam esses reis a governar. O primeiro, que eu acho mais importante também, porque Esparta vai ter isso, será a Gerúcia. A Gerúcia estava sendo formada pelos reis e os esparciatas, que nós vimos, de mais de 60 anos, os anciões de Esparta. Então, assim, entenda o quanto também a opinião do mais velho, dos anciões, validava, porque eles viveram mais, eles têm mais experiências, eles podem ajudar a discernir a decisão em alguma dúvida ou em algum problema, sabe? E eles tinham funções legislativas, de supervisão administrativa e até mesmo como um tribunal superior. Eles tomavam algumas decisões junto com os reis. Tá? Depois, vamos ter a Apela, que é a reunião dos cidadãos maiores de 30 anos. Aqui, a importância deles é a seguinte: eles elegiam pessoas, membros para a gerúcia e também aprovavam ou rejeitavam certas leis feitas pelos reis e pela gerúcia. Então, assim, quando eu falo cidadãos aqui, a gente está falando só dos esparciatas, ou seja, esparciatas com mais de 30 anos. E o último é o Conselho de Éforos. É um grupo formado por 5 pessoas, escolhidas pela Apela, e eles basicamente eram como se fossem fiscais. Eles olhavam as. Eles olhavam as. Eles olhavam a. Eita, cara. Eles olhavam os grupos políticos, eles analisavam as coisas em Esparta, e com o passar do tempo, verdadeiramente, eles tomaram um grande poder. Até mesmo fiscalizando, tipo assim, decisões dos reis. Se um rei toma uma decisão, o conselho de Éforos vai lá e fala assim: olha só, tá fazendo merda aqui. Que isso, rei? Que papo é esse? Ô, comédia, presta atenção. Respeita o orador. Entendeu? Então eles basicamente fiscalizavam tudo. Começaram com um grupo fiscal menor e depois explodiu de poder. Entendido isso? Não é tão complexo assim a estrutura política e social de Esparta. Né? A gente consegue perceber. Alguma dúvida, gente? Se nenhuma, então já passei para Atenas. Né? Atenas, por muitos, denominada como a polis mais importante, porque ela vai tomar vai se tomar decisões do mundo grego, guerras,
e filosofia, todo o pensamento helênico, né, principalmente de Atenas. Cara, basicamente Atenas era foda. Era foda. Ela era o cara do rolê, tá ligado? Ela que mandava. Ela era a dona da bola, basicamente. E Esparta era que batia de frente com ela. E assim, toda essa cultura helênica, cultura grega que a gente vê hoje, é a cultura deixada por Atenas. Atenas, basicamente, tinha um poder, além de bélico, mas tinha um poder político e de influência dentro do mundo grego, sabe? Por isso que ela é tão importante. Então, assim, vamos lá. Fundada pelos jônios, Atenas, ela tomou um caminho muito diferente de Esparta, porque eu falei que Esparta era muito isolacionista, ficava no seu cantinho, sabe? Era antissocial. Atenas não, Atenas ela está de frente para o mar Egeu, então ela tinha que se jogar ao mar. Atenas teve muitas trocas culturais de vários povos. Isso foi muito importante para Atenas, principalmente para ela alavancar numa questão de riqueza. Entendido isso? Então vamos lá. De cara, a gente já vai ver como a sociedade ateniense ela, ela se formava. Por quê? O Atenas ela vai ter a questão dos pátrias e basicamente os pátrias tomam conta do governo de Atenas, sabe? Atenas, se eu não me engano, é Atenas que vai ter um rei e ele é socado para baixo pelos pátrias e cria-se essa aristocracia ateniense. E a gente vai ver como é que ela é formada. No topo da pirâmide, vamos ter os eupátridas. Os eupátridas são grandes proprietários de terras e de escravos. Aqui a gente pode chamar eupátridas de bem-nascidos. A galerinha é chamada berço de ouro. Sacou? Então, os bem-nascidos formavam, no início, né, da história de Atenas, eles formavam essa elite política, essa oligarquia, ou seja, eram poucos que mandavam em muitos. Oligarquia. Tá? Agora vamos lá. Abaixo dos eupátridas, nós vamos ter os geomores, junto com os demiurgos e os tetas. Geomores, ou georgoi, eram pequenos proprietários de terra. É isso. Eles... É como se eles fossem os eupátridas diminuídos, sabe? Os demiurgos, artesãos e pessoas ligadas ao comércio. Eram trabalhadores livres que viviam no núcleo urbano de Atenas. Então, os demiurgos, como eu falei para vocês, eles são importantes porque Atenas era um grande vai e vem de trocas culturais e até mesmo de trocas comerciais. Então, essa galera vai ter posses, vão ter riquezas, sabe? Então, eles vão ter a sua importância dentro de Atenas. Diferente daqueles que a gente viu, os trabalhadores, as pessoas com ofício, eles são deixados um pouco de lado, né? E, por último, né, dessa galerinha, abaixo dos eupátridas, isso, são os tetas, camadas marginais que viviam na cidade, eram miseráveis ou mesmo assalariados que viviam na pobreza. Então, assim, basicamente são pessoas que vendiam a sua força, né, de trabalho para poder se alimentar. Eram pessoas pobres, mas faziam, tipo, algum negocinho ali, outro negocinho aqui, e assim vai. Tá bom? Abaixo deles vamos ter os metecos. Metecos... Opa, fala. Diga, Débora. Você acabou de comentar agora sobre uma pequena classe, não é? Isso. Essa classe nós podemos chamar de trabalhadores informais, então, né? Porque você não... Eu acho que trabalhadores informais é um pouco anacrônico, é um pouco fora.
mas eles vendiam a sua força de trabalho porque eles não tinham com que trabalhar, eles não tinham nada, sabe? Então, assim, nós chamamos de tetas porque eles eram marginais. Opa, picotou meu áudio, gente? Ou tá ruim? Eita, Picotou a melhorou beça. agora? Melhorou? Ah, então Melhorou, tá. melhorou. Desculpa. Se falhar de novo, eu volto. Então, eu acho que trabalhadores informais não é muito bom, porque é um pouco anacrônico, mas a gente pode falar que são pessoas assalariadas e marginais. Eles vivem à margem do que é aceitável em Atenas. Entende? Picotou? Ou vocês entenderam? Picotou, mas eu entendi. Entendi sim. Não é como se eles fossem certinhos, entre aspas. Eles não são Isso. como os informais, porque os informais, querendo ou não, têm aquela situação mais digna, né? Porque é muito mais. Não, peraí. Tá melhor agora para vocês? Eu estou conseguindo ouvir, sim. Você pode continuar falando. Ah, não, mas é porque o Eu Bernardo estou ouvindo de boa. tá ouvindo de boa. Agora tá, tá, beleza. Tem que consertar um pouco esse microfone aqui. Beleza. Então, assim, então, assim, trabalhadores informais, eu não sei se seria correto, mas seria maneiro você falar assim, trabalhadores marginais. Porque realmente, os tetos, eles trabalhavam com o que vinha na hora e o que eles poderiam fazer. São pessoas pobres, sabe? Basicamente isso. Tá, já entendi. Valeu pela explicação. Nada. Então, assim, agora vamos para os metecos, né? Metecos eram estrangeiros, normalmente vinham para Atenas para trabalhar em áreas ligadas ao comércio e artesanato. Não possuíam muitos direitos políticos, né? Por exemplo, não podiam participar da administração pública, desses trabalhos políticos, né? Eles não poderiam ter terras e também nem podiam se casar com cidadãos. Eles não poderiam se casar com cidadãos. Olha isso. Então, assim, Atenas, estrangeiros podem vir, mas nem tanto. Pode cair, mas pera lá. Não vai ter direito nenhum. Né? E, por último, a base da sociedade ateniense são os escravos. Né? Como eu falei para vocês, através de guerras ou escravidão. Né? E diferente dos ilotas espartanos, os escravos em Atenas pertenciam aos seus senhores, que tinham poder de vida e morte sobre eles, e tinham um grande comércio de escravos. Os ilotas, a história, né, os historiadores não gostam muito de chamar eles de escravos, mas existiam escravos em Esparta, sim. Mas os ilotas, eles faziam essa questão do trabalho, porque eles eram comandados pelo Estado. O Estado falava assim, olha só, precisamos fazer a colheita em tal lugar, então manda os ilotas. Em Atenas é diferente. O escravo, ele vai ser o proprietário dessas terras. Certo? Quer dizer, tô maluco. O escravo vai ser propriedade dessa galera, com propriedades. Né? Com terras e assim vai. Beleza? Essa é a formação da sociedade ateniense. Beleza? Vamos lá. Isso. Agora a gente vai entrar num negócio muito louco. Por quê? Como eu falei para vocês, os atenienses, Atenas sofreu diversas mudanças políticas na sua história. Tanto que, no começo, o poder ateniense estava na mão de uma coisa que vamos chamar de arcontes. Que os arcontes, eles são famílias nobres. E, basicamente, era essa nobreza que tomava conta, e esse rei, ele vivia nas suas funções de rei mesmo, não teria muita serventia. E aí, como eu falei para vocês, Atenas era uma sociedade que tinha muitas trocas comerciais. Estrangeiros vinham para Atenas
pessoas viam e faziam essa troca cultural muito forte em Atenas. E isso começou a promover um enriquecimento de certas camadas que a gente viu. E aí que começa o bagulho. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho uma certa condição, eu quero ser reconhecido. Eu quero ter algo me favorecendo. E assim vai acontecer com os estrangeiros, e assim vai começar com os comerciantes de Atenas, e outra coisa. E assim também vai começar com os escravos. Cara, era gigantesco o número de escravos em Atenas. Se eles quisessem fazer uma rebelião, que promoveram até muitos aqui, várias revoltas, eles podiam tomar Atenas tranquilamente. Mas vamos lá. Então, essas mudanças vão ser exigidas, vão acontecer não só de como era dividida a sociedade, certo? Não só como era dividida a sociedade, mas também como os órgãos políticos atenienses eram feitos, eram divididos. A gente vai ver. Primeira mudança política vai ser com Dracon. Ele era um arconte, ou seja, ele era um nobre ateniense, um eupátrida, como a gente viu, e ele foi o primeiro a legislar leis em Atenas. Tanto que em 621 a.C., ele redigiu um código de leis para Atenas, que, como você disse, opa, Valdecir? Valdecir, tá com o som ligado. Tá bom, vou desligar aqui, porque eu saí e voltei. Tranquilo. Sem nenhum problema. Tamo fé. Wesley, Diga, Edenildo. eu já não enxergo grande coisa. Eu não sei se, como eu estou pelo celular, tem início de frase que eu não estou conseguindo pegar. Eu vou fazer um com você aqui, peraí. Que eu já sei que é do meu computador mesmo. Mas está cortando as primeiras palavras. É do computador, peraí. Tá. Vou trocar aqui. Eu estou até abrindo a tela, mas ele não está conseguindo. Obrigada, tá? Vê se aí. Dá para ver? Beleza, agora dá. Beleza, então. Então vamos lá. Dracon, ele foi um nobre eupátrida que foi o primeiro a legislar leis para Atenas. Só que acontece, você acha que ele vai legislar leis para quem? Se ele é um eupátrida, ele está lá no topo, um nobre ateniense, ele vai fazer leis para quem? Para os outros? Muito pelo contrário, para o grupo dele, né? O privilegiado sempre vai privilegiar o privilegiado. Obrigado. Essa frase aí, quem quiser pode pegar. É uma merda, mas vocês entenderam, eu acho. Então, assim, ele vai preservar os privilégios dessa nobreza. Tanto que é muito maneiro você parar para analisar uma coisa. Ele foi o primeiro a escrever leis para a cidade, ou seja, leis escritas mesmo. Dracon foi o primeiro a escrever leis em Atenas, porque as leis, elas eram faladas. Então, assim, se eu falar alguma coisa aqui hoje, pode ser que daqui a 30 anos isso não se repita, ou a lei mude. Você escrevendo a lei, você torna ela intacta, tá ali. Vai acontecer. Óbvio, intacta em certas coisas. Né? Pode ser que eu mude essa lei daqui a alguns anos, mas ela vai estar sendo vista. Você está segurando ela. Não está só aqui, ó, na boca, não. Está escrito, está imortalizado. O popular que a gente conhece de que vale o que está escrito, né? Isso aí. Isso aí. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, não é? Porque a palavra falada, ela tem um certo poder, mas a palavra escrita ela está imortalizada. Certíssimo, Denildo. Certíssimo. Então, assim, Dracon vai fazer isso. É uma mudança? Não é tanta. Mas você escrever uma lei, como a gente viu, é um impacto gigante. Beleza? Então vamos para a segunda transformação com Solon. Solon,
ele dividiu a sociedade. Por quê? Muitas reclamações. A galera estava bolada. Então, principalmente reclamações desses comerciantes, né, atenienses estrangeiros, que eles queriam uma solução. Eles queriam ser reconhecidos. Então, Solon, ele decidiu um negócio. Pô, vou dividir a sociedade em 4 classes. E essa divisão vai ser feita em cima da base na renda, ou seja, nas posses. Então, os primeiros eram os pentacossimedinas. Nome grande pra cacete. Isso mesmo, pentacossimedinas. Eles participavam do arcontato e do areopago, ou seja, eles estavam lá em cima, né? Basicamente, com o termo mais científico que eu conheço, da Zona Oeste, ele é conhecido como o mais pica. Beleza? Então, assim, esse grupo, ele basicamente comandava, ele participava dos conselhos administrativos, né, junto com cavaleiros iseugitas, que seriam cavaleiros iseugitas, tá? Então, pentacossimedinas, cavaleiros iseugitas, tá? Mas os pentacossimedinas eram os picão das galáxias. Os tetas, certo? Eles participavam da Eclésia, que era uma assembleia do povo, e da Eleia, que era o tribunal do povo, né? E também, aí você fala assim, mas peraí, não entendi. Basicamente, ele dividiu a sociedade não só em 4 classes, né? Ele fez também, ele conseguiu apagar muitas pessoas, porque vamos ser sinceros, os pentacossimedinas, os cavaleiros, os eugitas, eles vão ter a sua lei reconhecida e a sua vontade exercida. Mas esses tetas, eles foram basicamente transportados para o outro lado. Eles faziam parte da Assembleia do Povo e da Eleia, o Tribunal do Povo. Você acha mesmo que eles vão ter um reconhecimento? Não, né? Eles vão tentar falar, se promover, mas não vão ter esse reconhecimento. Então, essa é a divisão. E o Solon, ele também foi responsável pelo fim da escravidão por dívidas. Não iria existir mais escravidão por dívidas. Vamos para a terceira. Tiranias. Né? Apoiado pela galerinha top de Atenas, né? Os picões. O Pisistrato, ele vai tomar o poder e vai assumir a tirania, né? E é basicamente isso, a tirania é o governo de uma pessoa só, tirano, né? Não como a gente vê hoje, tirano, uma pessoa ruim, egoísta, maldosa. Ele toma o poder, mas através de uma decisão aqui na Grécia Antiga. Ele não toma o poder porque ele é malvado, porque ele sequestrou Atenas, que não sei o quê. Não. Ele toma o poder porque dão poder a ele. A Atenas estava passando por momentos complicadíssimos políticos. O reconhecimento das camadas mais pobres estava gigantesco, estava querendo ser exercido. Essa camada mais pobre estava querendo entrar no reconhecimento da política ateniense. Então, eles tomam uma decisão. Olha só, Pisistrato, toma aí, você vai assumir esse governo sozinho. Tá? E ele vai ter os seus filhos como sucessores, o Hipes e Parco, que, infelizmente, eles perdem o apoio popular. Então, a tirania, ela só rende 2 dinastias, né? A dinastia do pai, o Pisistrato, e Hipes e Parco. Para você ver o quanto eles estavam desesperados. Eles não sabiam mais o que fazer. Solon dividiu, antes Dracon escreveu leis, e mesmo assim eles estavam desesperados e colocaram o governo na mão do Pisistrato, promovendo uma tirania. Entendeu? E agora vamos para a última, a de Clístenes. Né? Clístenes, ele revisou as leis de Solon, democratizando-as, certo? Os principais básicos da reforma que fez no poder era o seguinte:
direitos políticos para todos os cidadãos, exceto estrangeiros, mulheres e escravos. Participação direta no governo desses cidadãos, né? Os cidadãos participavam diretamente ali no governo, através do comparecimento às assembleias ou por sorteios para cargos públicos. Ele também criou o ostracismo, que era o exílio de 10 anos para quem fosse considerado perigoso à democracia, evitando as tiranias. Né? Tiranias eram tomados por conta de problemas, como eu disse ali, que a galera que regia Atenas não estava conseguindo lidar. Então, Clístenes, ele vai promover isso. Ele vai promover a democracia ateniense, que a gente viu que, basicamente, transformou a sociedade ateniense em 3 camadas, 3 grupos, que seriam cidadãos, que aí você colocava eupátridas, geomores, demiurgos e tetas, estrangeiros, né, os metecos, e escravos. Então, assim, com Clístenes, a gente vai ver essa Atenas, essa democracia ateniense. A gente conseguiu perceber que quanto de mudança dentro de Atenas ocorreram e quanto levou para se chegar a essa democracia ateniense, que basicamente, essa democracia ateniense, ela não é para todo mundo, vocês perceberam? Basicamente, mulheres estrangeiras e menores de 20 anos, eles eram excluídos dessa democracia. Não existia voz para essas pessoas. Jamais. Né? Era uma democracia, mas ela era direta. Como você percebeu, basicamente ele conseguiu atender as camadas que se rebelaram. Que essas camadas queriam uma representação gigantesca, né, dentro da política. Então, você pode fazer essa representação agora, com a democracia ateniense, os tetas, os eupátridas, geomores, demiurgos, eles poderiam se fazer presente e serem escutados. Sabe, na ágora. A ágora era o espaço de debate, do fazer político. Certo? Então, assim, enquanto as transformações políticas de Atenas são gigantescas. Não é para você gravar, mas para você entender como se prosseguiu e como foi feita, né, essa democracia ateniense. Entendido isso? Alguma pergunta? Vou continuar então. A gente já está acabando, né? Agora a gente vai para a clássica, para o período clássico, e aqui a gente vai ter o apogeu dessas cidades-estados. Aqui a gente vai ter a consolidação das polis, a diversificação agrícola, porque como aí você fala assim, peraí, Ed, diversificação agrícola, você não está falando que lá era tudo uma merda? Você cuspia no chão e o chão cuspia em você, de tão ruim que era? Não. Assim, era assim. Mas, com o avançar e aperfeiçoamento tecnológico, foi criado o arado. Vocês já viram o arado? É aquilo que coloca aqui na cabeça do boizinho, aí o boizinho vai andando, aí tem uma lâmina ali, ele vai cortando a terra, vai mexendo a terra para que a terra possa ser plantada. Então, o arado, esse aperfeiçoamento técnico, ele era feito na base da mão, né? Era empurrado. E com esse aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, você vai ter um arado melhorado e que ele pode ir lá perfurando a terra para que ela consiga ser bem aproveitada. Tá? Não quer dizer que aí eles estão plantando até caju na Grécia Antiga, não. Não é assim. Putz, está plantando chuchu, sabe? Couve. Não, muito pelo contrário. Era bem restrito a atividade agrícola helênica, era muito restrita, tá? Então vamos lá. Tanto que é muito engraçado. Já ouviram da dieta mediterrânea?
Sabe o que é peixe, azeite, azeitona, essas coisas? Então, é basicamente essa base das comidas dessa galera. Tá? Era isso que eles conseguiriam plantar e comer. Ok? Então vamos lá. Ampliação do artesanato é muito importante também, porque, como eu falei que há um aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, vai ter também um aperfeiçoamento do artesanato, né? Do fazer de potes, que vai até estátuas, e assim vai. E assim a gente vai seguir. Tá? Desenvolvimento de amplo comércio marítimo, como também falei ali, consolidação das polis. As polis vão se tornar gigantescas, como Atenas, entre outras, Tebas, por exemplo, também. E eles vão se lançar ao mar. Vão se lançar ao mar. Então vai ter uma troca muito grande também dessas polis. Economia monetária em expansão. Aqui a gente vai ter um começo do fazer de moedas, mas nem tanto. Quem tinha moedas é quem tinha muito dinheiro mesmo, porque basicamente uma moeda pagava quase tudo que tinha nessa época, né? Escravismo ampliado, política imperialista por parte de algumas cidades e estados. Isso, aqui agora a gente vai começar mesmo uma expansão helênica, né? Indo levar o mundo grego para tudo quanto é lado. E também aqui a gente vai falar sobre guerras externas e internas. O período clássico ele vai ficar marcado por duas guerras, guerras médicas e guerra do Peloponeso. Peloponeso. É muito complicado falar essas coisas. Eu tenho uma língua totalmente enrolada. Então vamos lá. Ficou também as guerras médicas, que são as guerras dos gregos contra os persas, né, que a gente vê em 300. Então, guerras médicas. E a guerra do Peloponeso. A guerra do Peloponeso é a guerra entre Atenas e Esparta. Beleza? A gente vai falar um pouquinho dessas guerras. O que acontece? As guerras médicas elas acontecem em 490 a.C., né? O rei persa Dário ele organiza um exército e tenta invadir a Grécia. Ele acaba invadindo, mas ele acaba sendo derrotado pelos atenienses. Isso é chamado de Batalha de Maratona. Tá? E aí, mais tarde, a gente vai ver outra tentativa dos persas. O Império Persa era um império gigantesco, dava medo em todo mundo. Tanto que, lembrando da aula de Egito, né, os persas dominaram por muito tempo o Antigo Egito. E eles só vão ser libertados com o Alexandre Magno, né? O Alexandre o Grande. Certo? Então, assim, depois da tentativa de Dário, você vai ter a tentativa de Xerxes. Sabe Xerxes? O Rodrigo Santoro careca, de sunguinha dourada, louco, piercing no mamilo. Muito louco. Loucaço, tá louco? Rodrigo Santoro, amei Rodrigo Santoro. Ó, Rodrigo Santoro, se você está vendo a gente aí no YouTube, beijo para você. Maravilhoso. 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 Tá com piercing naquele mamilo gigantesco. Então vamos lá. Xerxes, ele planeja assim, uma grande invasão. Só que acontece. Xerxes ele vai ser derrotado verdadeiramente os 300 de Esparta do Leônidas, que a gente vê, né? This is Esparta, pô, pezão assim, ó, pá, na cara do menino. Por que ele conseguiu vencer? No filme mostra isso. Porque eles estavam. A Batalha de Termópilas, né? Que os persas eles eram em maior número, né? O primeiro exército, o exército dos persas era gigantesco. Então, o primeiro exército, os 300 conseguem vencer. Por quê? A Termópilas era um local, era uma passagem entre dois montes. E para um exército passar ali, você deveria afunilar. Ou então a galera ficava apertadinha ali para passar. Os 300 de Leônidas faz uma emboscada ali, por quê? Cara, não importa se você tem 2.000, se você tem 3.000, você vai ter que afunilar seu exército para passar. Então,
querendo ou não, se eles tivessem 300, né, se o exército oposto tivesse 300, você não conseguiria vencer eles, porque vamos dizer que você estava no mesmo número que eles. Então, como foi uma emboscada, Leônidas conseguiu vencer, mas depois foi derrotado por Xerxes, né? E os persas conseguiram vencer Leônidas. Leônidas conseguiu atrasar esse exército persa, certo? Xerxes ele invade a planície onde Esparta ficava, né? A planície ática. Tacaram fogo em Atenas, fizeram o louco. E aí o que acontece? Houve uma união das cidades-estados, né, das polis gregas, junto com Esparta. Então, houve uma criação de uma liga chamada Liga Pan-Helênica, né? Que essa Liga Pan-Helênica ela era encabeçada por Atenas e Esparta, mas muito mais por Atenas, até porque Atenas não deixava ser dominada por outra cidade-estado, né, outra polis. Então eles conseguem expulsar os persas, né, de Xerxes ali da, do mundo helênico, certo? Então, assim, essa liderança dessa Liga Pan-Helênica, essa liderança de Atenas, acaba deixando Esparta muito bolada. Porque, tipo assim, Esparta não gostava de ser mandada por ninguém e achava que Atenas estava de comédia com a cara deles, né? Mas vamos ser sinceros, Atenas era uma comédia mesmo. Você achava foda pra caralho. Falava que ela que mandava. Então, pô, Esparta fica como? Como é que eu vou ficar? Comédia, né? Esparta olhou para Atenas e falou assim, arrombado. Atenas falou assim, ó, manda a mãe para ver se quica. E aí ocorreu a Segunda Guerra, que a gente vai ver que é a Guerra do Peloponeso. Óbvio que não foram com essas lindas palavras, na qual a gente, né, sabe do dia a dia, mas foi basicamente por causa disso. Houve um atrito entre as cidades-estados de Esparta e Atenas. E assim houve a divisão. Porque você vai ter a criação da Liga de Delos por Esparta, da Liga de Delos por Atenas, e a galera. Então aí a galera vai meter a porrada. Basicamente é isso. A Guerra do Peloponeso é a tentativa. Que é a tentativa não, é a briga entre Esparta e Atenas para ver quem vai comandar o mundo helênico, né? Só que, assim, Esparta ela perde, rapidinho, desculpa, errei aqui. Esparta ela vai acabar liderando a Liga do Peloponeso, que é a contra a Liga de Delos, né, de Atenas. Esparta vai vencer, se tornar vitoriosa nessa guerra, só que ela vai se tornar muito fraca, porque ela investiu tudo que ela tinha dentro dessa guerra. E aí vai ser dominada por outra cidade-estado, chamada Tebas, certo? Então, assim, basicamente isso. A Guerra do Peloponeso, ela enfraquece o mundo helênico, porque eles começam a se tapear. E mesmo com a vitória de Esparta, Tebas assume, mas as cidades-estados estavam muito debilitadas. Elas estavam muito fracas. Que aí, com o fim da Guerra do Peloponeso, acaba a Era Clássica, né? O período clássico da Grécia Antiga. E aí a gente vai para o final. Mas vocês entenderam isso? Basicamente, a Era Clássica, consolidação da polis, expansão tecnológica, e também marcado por guerras, as guerras médicas, que são os persas contra os gregos, né, os helênicos, eles se juntam na Liga Pan-Helênica, só que depois de derrotarem os persas, eles se dividem, Liga de Delos, Atenas, e Liga do Peloponeso com Esparta. Eles acabam se tapeando, Esparta consegue vencer, mas ela fica debilitada. A cidade-estado de Tebas toma ela, mas mesmo assim, todas as cidades-estados estavam na merda. Na merda. E assim acaba a Era Clássica. Por quê?
Com, com a baixa das defesas e até mesmo do poderio dessas cidades-estados, vai acontecer uma coisa. O Império Macedônico estava crescendo, tanto que Filipe II, né, que era o rei da Macedônia, ele vai derrotar os gregos na Batalha de Queron. E aí, em 300, deixa eu ver, é isso mesmo, em 338, isso, em 338, em 338 a.C., Filipe II derrota os gregos na Batalha de Queroneia. Eu escrevi aqui errado, botei Queron, peço perdão, mas é Queroneia. E por que Filipe vai vencer a batalha? Cara, já estava todo mundo devastado. Filipe olhou, lá da Macedônia, que é acima da Grécia, olhou e falou assim, tá com cheiro de vitória. Hoje é meu. Hoje, taca pro pai. Então, basicamente, foi isso. Ele olhou a Grécia destruída e falou assim, cara, quer saber? Vamos invadir. Vamos invadir. E veio cavalgando lindamente e destrói os gregos. E aí começa a dominação macedônica em cima do mundo grego. Começa aí, em 338 a.C. Porém, o principal, né, o principal que a gente tem que atentar é o seguinte: Alexandre Magno, que é filho de Filipe II. Quando Filipe II morre, Alexandre Magno toma o império para si. E ele vai começar uma expansão gigantesca do Império da Macedônia em cima de diversos outros povos e sociedades naquela região. Tanto que, tá até aqui, tentar mostrar para vocês, no meu tablet. Ver se vocês conseguem olhar. Basicamente, isso era tudo o que o Alexandre o Grande conseguiu conquistar. Ele tinha o mundo grego passando por aqui embaixo, Egito, quer dizer, o mundo grego aqui em cima, né? Ele conseguiu a Anatólia, a Síria, Pérsia, o deserto da Arábia aqui embaixo, e ele aqui, ó, o Egito, que eu falei para vocês, né? Basicamente, ele conquistou todo o mundo antigo. E ele vai ter uma grande importância porque ele vai levar essa cultura helenística para os outros lugares. Mesmo ele subjugando a Grécia, ele quer levar a cultura grega para os outros, para os lugares onde ele estava dominando. Óbvio que ele não subjuga a cultura do espaço onde ele está. Não, ele quer agregar, ele quer somar com ela. Tanto que a formação de Alexandre Magno, ela é inteiramente feita em cima dos conhecimentos do mundo grego, da filosofia da Grécia, sabe? Tanto que, se eu não me engano, Aristóteles, que a gente vai ver, foi o tutor, foi o tutor de Alexandre o Grande. Então, todo o conhecimento do mundo grego, pensamento, filosofia, Alexandre Magno aprendeu. E ele ficou encantado com o conhecimento e a filosofia helênica. Então, basicamente é isso. No domínio de Alexandre o Grande, ocorreu esse fenômeno que é a fusão dos elementos religiosos, sociais, da Grécia e dos povos dominados por Alexandre. Tanto que a gente vai ver isso no Egito Antigo. A gente vai ver isso com Cleópatra, que Cleópatra ela é descendente de Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande. E todos os traços de Cleópatra, mesmo tendo uma
uma mistura ali, né, dos egípcios, ela também vai ter uma mistura da Grécia, né, dos helênicos. Então, assim, toda a filosofia grega, o modo de pensar grego, ou seja, a cultura helenística, ela estava presente porque Alexandre o Grande foi levando para todo esse território dele. Só que Alexandre o Grande, ele conseguiu isso tudo aos 23 anos. Eu tenho 23 anos. E Alexandre o Magno me deixa muito triste. Porque com 23 anos, este puto dominou basicamente tudo que era conhecido como mundo daquela época. E é isso aí. Eu com 23 anos, olha aqui. Matou melhor que eles, porque eu tô dando aula para vocês. E vocês são foda. Alexandre Magno não deu aula pra ninguém. Se cuzam aí. Entendeu? Então é basicamente isso. Entendido isso? Só que acontece. Alexandre o Grande, ele morre cedo, não deixando nenhum herdeiro. Então, todo esse território dele é dividido. Tamo junto, Bernardo, aqui, ó. Tamo junto, respeita morador. Então, assim, Alexandre o Grande, ele favorece essa cultura helenística. A cultura helenística se desdobra até os confins da Pérsia e também até os confins do Egito. Entendido isso? Então, é muito louco essa troca. Porque parando para analisar, essa troca ela vai muito mais do que o Alexandre o Grande levando o conhecimento de filosofia para outros lugares. Não, a gente está falando de soldados gregos se casando com mulheres persas, sabe? A gente está mesmo de contato mesmo, pessoas de sociedades diferentes, casando não, né? Procriando, fudendo aí, tendo filho, não, e constituindo sua vida em outros lugares. Entendeu? E isso é muito importante a gente tentar entender, porque não é só o Alexandre Magno levando a cultura helenística, não. A gente está falando do Alexandre Magno levando o grego para outros lugares e isso perpetuando, porque ele tinha um grande apreço, né, pela cultura helenística e também pelas culturas, pelas as crenças e tudo isso que existiam naquele local. Entendido isso? Então, assim, quando o Alexandre morre, Alexandre o Grande morre, ele não deixa herdeiros. Então, todo o seu território é dividido entre os seus generais. Certo? Tanto que Ptolomeu é um general de origem grega, se eu não me engano, tá? Se estiver errado, vocês me corrijam, mas de origem grega que toma conta do Egito. Sabe? E outros vão e assim vai. O Império Helenístico, né, na verdade, né, o mundo grego, o Império não, desculpa, o mundo grego, ele termina com a chegada de Alexandre o Magno. Mas a cultura helenística, quer dizer, o mundo grego, quer dizer, desculpa, vou refazer a frase. A influência dessas cidades-estados, ela termina com a chegada de Filipe II. Mas a cultura helenística, ela não termina, ela avança, como a gente viu agora com Alexandre o Grande. Então isso é muito importante. Muita gente, quando chega na Era Clássica e quando Filipe II invade a Grécia, deixa de lado. Fala que não é importante, o período helenístico já nem é mais a história das cidades-estados. Mas, no período helenístico, a gente vê que a cultura helenística não morre. Entendido? Ela expande e ela acaba se misturando com outras culturas também. E, parando para analisar, ela está presente até hoje. Vamos ser sinceros, o pater é basicamente o nascimento do patriarcado, como a gente falou. O pater é o centro da família no homem. A nossa sociedade é isso, não? O chefe da família, né? Chefe da família, é centrado ali nele.
a nossa filosofia hoje em dia, Às ela, vezes. não, mas assim, às vezes sim, mas a nossa sociedade, né, a família, ela precisa de um chefe da família. Aqui em E casa é igualitário. então, mas isso é engraçado, né, Denildo? Porque assim, aqui em casa também, aqui em casa também, mas a nossa sociedade, a base é patriarcal. É, né? Fazer o quê? Mulheres Lutar. chefias de Luta, luta, luta. família, mulheres em chefias de família, ela, por que pareça, né? Tem gente que fala assim, não, são raras, muito pelo contrário. O que tem de mulher chefe de família aí hoje em dia é dar com o número na pau de um monte do patriarcado. Mas elas não são vistas como, óbvio, né? É isso que eu estou falando, elas não são vistas por esse patriarcado como batalhadoras, não, como pessoas, chefes de família. Na verdade, muitas, isso é engraçado, né? São colocadas como famílias desestruturadas, porque não tem o pai. Mas peraí, Né? Aqui tem tem pai e tem mãe, e os dois mandam e os dois obedecem. Não tem esse negócio, não. não, então, mas isso é engraçado, porque eu tenho a família do meu amigo, ela foi criada pela mãe, né? E assim, ele teve uma criação maravilhosa, óbvio, né? Nos trancos e barrancos, como qualquer família pobre aqui da Zona Oeste, certo? Sei Periférica. muito bem como é isso. Então, e ele chegou, aí uma vez a gente estava no ensino médio e foi muito engraçado, porque, tipo assim, ele falou assim, cara, todo mundo tá falando que eu tenho família desestruturada. Pô, não, cara. Pô, minha mãe e meu irmão, minha irmã e eu fomos muito bem criados. Só porque eu não tenho pai. Na verdade, ele teve pai, o pai dele morreu. Só que assim, falaram que, tipo, poxa, coitado, né? Você poderia ter ido pro tráfico. Ué, poderia ir pro tráfico também se eu tivesse Ué, pai. tem Cacete, gente que tem pai, tem mãe, tem padrasto, tem madrasto, tem tudo, a porra toda e tá aí na merda. Ué, sim, sim. Então, assim, esse é o engraçado. A gente está estudando Grécia hoje, mas a gente está vendo que nosso Ocidente, ele bebe de tudo isso que a gente falou. uhum, De tudo isso que a gente falou, do patriarcado, da exclusão das mulheres, da exclusão das camadas mais pobres. É isso, a gente vê isso hoje, né? é verdade. Então, é basicamente isso. E isso só dá mais força para a gente também lutar contra esses páteres aí, né? Wesley, Diga, Débora! é uma coisa que estão falando aí sobre o nosso status, no caso de riqueza, pobreza, etc., né? Eu Hum, estava falando até com o Menezes aqui, a gente estava conversando. A gente, nós, desde que a gente caiu em Quilombo, né, que é a famosa favela, o pessoal jogou as famílias mais pobres para cá, uhum, você fica se imaginando uma vida de pessoas que são daqui. Por exemplo, o ideal das pessoas que moram em comunidade, o ideal deles, falando a mais sincera verdade, é ser bandido, né, cara? Aí a gente fica pensando assim, cara, a gente vive a mais da sociedade. Quem é para fazer as coisas que realmente são os prefeitos, eles não fazem, e quem faz é quem? É o lado que deveria ser ruim. Aí como que você vai explicar para alguém que aquilo é ruim e o outro é bom? É muita loucura mesmo, cara. Tipo assim, em relação à sociedade, é totalmente ao contrário. é, é mesmo, Débora. É muito louco, né? Muito louco como uma coisa que nasceu antes de Cristo ainda é uma base estruturadora, né, da nossa sociedade. Mais injusto do Amém. que louco. Sim, sim, sim. Perfeito, Danilda. Perfeito. 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 Ah, bosta, fazer o quê? Não, Eu guardo a o Débora, que ela eu acho, realmente gosta. Fala, Bernardo. o que eu acho mais importante, assim, de tudo que vocês estão falando é o papel que a educação tem, né, nessa parada, porque, sei lá, acho que na geração dos meus avós, dos meus pais, isso não, isso era tipo, é a realidade que se tem, né, assim que as coisas são, desde que o mundo é mundo, e tá ok, entendeu? Essas coisas não eram questionadas, tipo, o papel da mulher,
né? Hoje a gente tem muito que lutar, né? Mas muita coisa já foi construída, né? Então, Bernardo parou aqui para mim. Parou para vocês? Parou também, não deu continuidade, não. Deu continuidade? Ah, tá, meu Deus, eu tava achando que eu caí. Eu falei, ah, meu Deus, de novo não. E Bernardo caiu então. Mas a fala do Bernardo é precisa, né? A educação verdadeiramente, a educação política, ela liberta. Quando a gente fala educação política, não é a educação política de um partido, né? Que a gente já passa para isso, não, mas é uma educação libertadora, emancipadora, que analisa isso diferente. Não é uma educação alienadora que traz conformidade, né, nas suas palavras e traz repetecos, tá ligado? Que traz decoração, que decorebas. Não, a gente tá falando aqui de algo que nos coloque como formadores dessa opinião, que coloque nós como um senso crítico elevado. Né? E isso é muito importante. Como a gente está vendo aqui agora, analisando tudo lá atrás para a gente tentar entender aqui na frente. Que é muito importante isso. E vocês me ajudam pra caramba com isso, todos os dias. Tá? Gente, é isso. É isso. Então, nós acabamos Grécia Antiga. Eu vou mandar para vocês um, uns exercícios. Eu acho que está na hora da gente também exercitar um pouco a cabeça, né? Uns exercícios para vocês fazerem. E a gente tentar dar uma analisada com mais, né, com mais força e tal, uma pegada diferente, para que isso ocorra, tá? Vou mandar para vocês mesmo uma bateria de exercícios. Não é tanta coisa, mas é para a gente pegar mesmo, né, a, os conformes de vestibular. E aí vocês mandem as respostas para mim, pode ser no privado, tá bom? Sem nenhum problema. Ok? Beleza? Beleza. Beleza, Denilda. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado vocês. Eu peço mil desculpas. A vida está enroladíssima, tá uma loucura, tá? Mas eu prometo para vocês que isso não vai se repetir, tá bom? Obrigadinho, gente. Quarta-feira, Tranquilo. quarta-feira é aula comigo de novo. Ou essa semana vocês vão ter o Wesley a sobrar. Vai sobrar o Wesley. E vai ser filosofia, tá? Beleza? Beleza. Então, tamo junto, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, Hélio. Obrigado aí. Boa noite. Valeu. Desi, tamo junto. Valeu, Débora. Valeu, Denilda. Beijo Valeu. pra família de vocês. Força e coragem. Valeu, galera. Show de bola. Um beijo aí. E sei lá, você que tá vendo isso na quarentena, não sei se você tá fazendo Emancipa, mas a gente tá junto com você. Tá? É muito importante ter você aqui, é muito importante ter você conosco. Bom, e continue na sua luta. Tamo junto.